Estamos nos estúdios da Rede CNT, no programa Jogo do Poder, com o professor Kendall Thomas e com o professor Bruno Menezes Lorenzetto. E eu queria aproveitar a presença do professor aqui no Jogo do Poder para esclarecer um aspecto que recentemente fez parte muito intensamente da realidade do povo brasileiro, que é o problema da indicação de ministros para a Suprema Corte. Nós tivemos uma sabatina de um ministro, Luiz Edson Fachin, que foi recentemente indicado pela presidente Dilma, que durou inéditas 24 horas. E nós achamos um absurdo a sabatina durar tanto tempo, né? Eu creio que talvez nós tivéssemos que achar absurdo o fato das nossas sabatinas nunca demorarem tanto tempo, né? Me lembro da sabatina de um ministro da nossa Suprema Corte que, num dado momento, um senador levantou e disse: não, vamos fazer o seguinte, deixa isso aí para lá, vamos logo votar a aprovação, porque o ministro todo mundo conhece e tal. Enfim, isso no Senado foi sempre tratado como um compadrio, como um encontro de amigos, para tomar um chá, um café e chancelar ali a indicação. Essa indicação do ministro Fachin quebrou essa lógica e, de fato, nós tivemos uma sabatina. É comum nas indicações do presidente americano, dos ministros para a Suprema Corte, as sabatinas demorarem tanto tempo? Well, historically, the hearings have varied. Some are short, some are long. For most of the history of our country, the confirmation hearings before the Senate Judiciary Committee, which is one of the chambers of our National Congress, were very, very short. But as our society has become more contentious, particularly around a rather limited set of social issues, these hearings have become more contentious and even longer. But they're just rituals because the judicial nominees practice answering the questions before the hearings take place. So it's political theater. And the purpose of these hearings is not for the senators to determine if the candidate is qualified. The purpose is to score political points with their constituency. So it's not about substance, it's about political theater. Traduza Então, para o a ideia é que não se trata exatamente da substância das questões que estão sendo perguntadas, mas de uma encenação, de um teatro político que é armado e que historicamente teve uma grande variação entre o tempo e as formas dos questionamentos que eram feitos para os ministros. No passado você já teve casos de nomeações, indicações que eram bastante curtas, mas que hoje em dia isso pode demorar bastante tempo e que tem uma estratégia, inclusive, que é anterior, que os indicados eles vão tentando responder as questões antes mesmo de participar da sabatina. Ok. Agora, a ideia de que, desse debate que nós tivemos no Brasil, é de que os ministros da Corte Suprema, muitos brasileiros pensam assim, de que os ministros da Corte Suprema têm que ser uma pessoa isenta da política, isenta de envolvimento político. A pessoa, para ir ao Supremo Tribunal Federal, tem que ser um jurista que não tenha ideologia. Agora, embora isso tenha sido uma preocupação que só surgiu agora, porque o governo é de esquerda, né, vamos ser sinceros, essa preocupação também nos Estados Unidos. A pessoa, quando é indicada, o presidente toma o cuidado de tentar achar alguém que não seja nem republicano e nem democrata? We have this idea as well in the United States that judges should confine themselves to the law, o direito, and stay out of politics. But the line between law and politics is a thin one, and it's moving all the time. It's moving all the time. It's a question really of context. So everyone knows that judges are political, and everyone knows
that when judges decide a case or issue an opinion, that their legal views are shaped by ideology, but we still pretend, right? And it's necessary for the legitimacy of the system to pretend that the judges' ideologies are not shaping their views of the law. Ok, vamos lá. Então, eles estão explicando que essa questão também existe nos Estados Unidos, de uma ideia de que você tem um ministro da Suprema Corte que vai cumprir um papel estritamente técnico, mas que, por outro lado, todo mundo sabe que é impossível ter alguém que não tenha um conjunto de ideologias anteriores que vão indicar as formas como ele compreende o direito. Mas ainda continua sendo uma coisa importante, né, na compreensão de quem vai ocupar esse papel, não ter uma ideologia específica e assim por diante. So the Supreme Court decision in 2000, which resolved the dispute between Mr. Bush and Mr. Gore, the more recent decisions having to do with the constitutionality of Obamacare, in the popular discourse, in the newspapers, on television, people understand that the court can't avoid being involved in politics. The court can't avoid ideology once it decides it's going to decide these cases. Então, a questão é que, em casos como a decisão da Suprema Corte em Bush versus Gore, que acabou por decidir, dar o ponto final nas eleições do ano 2000, e em outros casos como a decisão sobre o Obamacare, tanto no jornal, na imprensa, na mídia, se compreende que não tem como, é impossível para um juiz, para o ministro da Suprema Corte, evitar uma posição ideológica. Sim, e aí, naturalmente, isso acaba tendo influência nas decisões da Suprema Corte. Não só nesse caso, mas nos outros também, né? E é daí que vem essa preocupação de tentar levar para a Suprema Corte pessoas que não tenham ideologia, como se isso fosse possível, né? Exatamente, exatamente. É possível. A ideologia é everywhere. Faz Todo parte. lugar. É todo. Yes, isso. Faz parte. Para mim, a coisa mais importante é the reasons, as razões que um juiz dá por seu julgamento, as razões públicas, se o julgamento é transparente, é claro, Tem integridade. tem integridade, então o povo e os políticos podem discutir, contestar, explicar o base ideológica, Os fundamentos da decisão. constitucionais, os fundamentos de julgamento. Não é a política normal, é uma política, mas uma política com integridade. Integridade com a Constituição e com os precedentes. É mais ou menos isso. Só para que nós possamos entender. Uma decisão, ela não pode contrariar aquilo que foi decidido no passado, né, as decisões. Sem uma explicação. Perfeito. Porque o tempo, a sociedade pode mudar. É necessário que os coaches respondam a essas realidades. Perfeito. As mudanças na sociedade
É normal e necessário. Perfeito. Muito obrigado, professor.